chique. Bom dia, gente boa, querida. Estamos aqui em mais uma reunião do Caminho da Graça, aos domingos aqui na Penha, junto com uma moçada aqui muito bacana. E até diante de tudo que a gente conversou aqui previamente, eu queria trazer uma reflexão me valendo da leitura de um texto que eu acredito que é conhecido de todos aqui, mas eu queria explorar sobre ela uma nuance diferenciada para que a gente possa refletir e perceber o que dessa experiência que foi de Pedro, o apóstolo, tem para ensinar hoje em dia para a gente, à luz da neurociência, à luz da psicologia, e que nos permite ter um maior entendimento e lucidez sobre o nosso mundo interior. No livro de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ter 2 episódios em que Jesus começa a narrar acerca da sua partida. Isso era uma informação deveras chocante para os discípulos, porque naquela altura do campeonato já havia um apego e uma conexão com Jesus tão grande. Entretanto, considerando a cultura na qual os discípulos foram nascidos e criados, uma cultura religiosa que propalava a ideia de que o Messias seria aquele grande general triunfante e que resgataria a glória de Israel como nação, levando ela a se libertar do domínio de todos os povos opressores, naquela ocasião, Roma. Então, era isso que eles esperavam de Jesus. E quando Jesus começa a anunciar a sua partida, aqui no capítulo 16, no verso 21, está descrito da seguinte maneira: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Percebam que existe a informação do ressuscitado ao terceiro dia, mas essa informação ela simplesmente se tornava irrelevante face ao fato de que primeiro era colocado que caberia a Jesus morrer. E isso atingia de frente a espessura da expectativa daqueles pescadores simples e que se sentiam tremendamente privilegiados e foram tendo confirmados as suas próprias crenças nas curas e em todos os milagres que Jesus ia fazendo, tanto quanto na propriedade com que Jesus tinha para ensinar, para poder se posicionar diante dos sabedores da religião daquela época. Então, ouvir, naquela altura do campeonato, que ele teria que ser morto, isso despertava nos discípulos gatilhos que impediam eles de sintetizar o sentido daquela história. Como assim cabe ao nosso Messias que ele morra? E então, com esse imbróglio na mente, no verso 22, e Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá.
Em outras palavras, Pedro está dizendo, tá louco, né? Tá louco, não compensa, não é verdade? Tá louco, não compensa. Não compensa. Isso não é para você, isso é para a gente. Para o Messias, não, isso não é a trajetória para o Messias. E aí Jesus vira para ele no verso 23, e aqui tem essa primeira confrontação de Jesus com essa distorção cognitiva de Pedro, que impedia Pedro de enxergar o sentido de uma realidade muito mais ampla, para além do arcabouço cultural de criação ali circunstancial, momentânea, contextual que ele teve na vida dele. Jesus vira para ele e diz, mas Jesus, virando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E aí vocês acham que Pedro entendeu? Não entendeu. Talvez o que Pedro tenha entendido, é porque foi, né? Foi uma colocação séria, mas e que levou Pedro a refletir. Já entendi que por esse caminho aqui não vai rolar. E de fato, desse episódio em diante, Jesus outras vezes volta a esse tempo, anunciando a eles de que caberia ao Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas esse ressuscitar nunca chegava na mente deles, porque a decepção e a frustração pelo fato de que o Messias teria que morrer, isso já desmantelava o castelo todinho de idealizações que eles construíram sobre o Messias. Isso de acordo com a cultura judaica, com a cultura religiosa daquela época. Então Pedro, entendendo que, então eu estou cogitando das coisas de Satanás, eu queria só que ele se preservasse para que ele pudesse íntegro cumprir a missão que lhe cabe, mas já agora fiquei sem chão aqui. Falei alguma besteira, né? Falei alguma besteira, uma coisa. Aí Pedro foi refletir e a história continuou. E aí, chegando em Mateus, no capítulo 26, Pedro agora ele está com uma nova perspectiva. A partir do verso 31, a ideia de Pedro agora já não é mais se preserva. A ideia de Pedro agora, ele entendeu. Eu acho que naquela vez ali eu realmente falei errado. Pô, não vai. Acho que Jesus estava esperando que eu dissesse o quê? Eu vou junto. Né? Então, aí ele então muda a abordagem. E aí no verso 31 diz, então Jesus lhe disse, Jesus, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas logo depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E aí disse-lhe Pedro, como assim? Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí Pedro ainda retruca, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos lá. E todos os discípulos disseram o mesmo. Hoje, a neurociência, o que a gente pode extrair
do que a psicologia, em associação com a psicanálise e atualmente com a neurociência, tem de comunicar para a gente sobre a nossa realidade interna. De que nós não somos observadores isentos e passivos da realidade. Pelo contrário, esse elemento interno que nós chamamos de eu, ele é apenas um narrador da realidade. Porque o nosso cérebro, ele desperta na gente gatilhos, sentimentos, emoções e pensamentos que possuem vieses cognitivos que estão atrelados a traumas que a gente passou, a história que a gente viveu, ao lugar de onde saiu e aos elementos que tiveram, elementos, pessoas e situações que tiveram participação na formação da nossa personalidade. Sim, tudo isso é produzido pelo nosso cérebro de uma forma tão íntima que a maioria de nós, ou eu poderia dizer todos, dificilmente consegue distinguir ou fazer uma distinção interna entre o eu e todos esses elementos que são despertados em nós como se fosse eu. Mas não é. Tem a ver com a história com que nós carregamos, tem a ver com as vivências que nós tivemos. E para onde isso nos leva? Isso nos leva para a direção de que, no piloto automático, nós batizamos de verdade e consagramos de minha certeza uma série de propostas e perspectivas que falam muito mais da nossa própria vivência e história do que tenha qualquer relação com uma verdade mais ampla sobre a realidade. E a gente, então, fabrica a nossa própria verdade a partir da vivência que a gente teve. E isso é tão assim que muitos, mesmo confrontados com uma razão superior, eles não abrem mão da sua própria verdade, porque ela estabelece uma relação de conforto com o próprio sujeito, visto aquela verdade estar alinhada com o que nessa pessoa foi formado a partir das vivências e das experiências que ela teve. Pedro, por exemplo. Pedro, ele foi criado num momento e numa conjuntura em que o Messias, ele tinha um papel militar, sobretudo, para cumprir diante de Israel. E que a glória de Israel seria uma glória física, política, momentânea, do resgate do poder e imponência de Israel diante dos povos, ao estilo do que se ouvira sempre falar que Israel viveu nos tempos áureos de Davi, Salomão, e assim se esperava que o Messias seria o resgatador daquele tipo de glória. Mas a verdade era muito mais ampla. E é muito mais ampla do que essa. Só que, como comunicar uma verdade muito mais ampla para pessoas comprometidas com a verdade a partir daquilo que lhes foi ensinado e, portanto, daquilo que lhes foi naturalizado e incutido como normal e como certo e, portanto, moldando nelas o cérebro delas. A química cerebral, ela começa a produzir sentimentos e emoções correspondentes ao modo como você foi formado.
E esse era a natureza de conflito. Por isso que Jesus dizia: eu vou ressuscitar. Mas ninguém tinha ouvidos para ouvir. Porque a barreira do que impedia os discípulos de entender o que Jesus estava querendo ensinar era uma verdade espiritual que entrava em confrontação com uma formatação psicocultural das pessoas. E isso é uma barreira. Isso é uma barreira. E que engessa e dificulta muitos de nós aqui a permitir que o nosso ser seja moldado sob os critérios do reino dos céus. Porque a gente chama de eu. Isso sou eu. Eu sou assim. Muita coisa que, na verdade, carregam distorções e até adoecimentos relativo a déficits e falhas e equívocos no modo como você foi criado. Coisas que você passou, coisas que te traumatizaram. Só que aquilo criou uma naturalidade tão moldada no seu sistema neurofisiológico que aquilo passou a ser um dado de verdade para você. E é isso que essas decepções que os discípulos começaram a ter com Jesus, embora fosse uma experiência tremendamente desgostosa, foi um desgosto voltado a salvá-los deles mesmos. Porque se a gente voltar, por exemplo, para Mateus no capítulo 16, onde a gente leu a primeira iniciativa de Pedro de confrontar Jesus com o famoso deixa Dilson, para com Wilson, vamos Nelson, né? Jesus, na sequência do texto, no versículo 24, ele diz: então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Perceba que há uma realidade em nós que precisa ser negada. Mas que realidade é essa? A religião, ela tenta propor essa realidade. Ela tenta dizer qual é essa realidade. Mas eu defendo ferrenhamente que essa realidade ela não pode ser ditada por ninguém. Ela precisa ser identificada por cada um conforme a sua própria história. A religião vai dizer que você negar a si mesmo é você não vestir aquela roupa que você gosta de vestir, é você não passar aquela maquiagem, é você não ir naquele lugar lá que a gente considera errado que você vá. E aí é por isso que a coisa vira religião, porque a demanda ela vem de fora para o sujeito. Mas a proposta de Jesus de negar a si mesmo precisa vir depois do sujeito saber identificar em si aquilo que precisa ser negado. E por que a gente precisa então tomar essa consciência aqui? E fazermos jus à luz que a ciência nos trouxe sobre nós. De que a nossa verdade, ela não é isenta, ela não é pura, ela é tendenciosa. Ela carrega vieses que têm conexão íntima com as nossas próprias vivências e as nossas próprias histórias. O que ter ciência disso nos facilita? Cautela. Tardios em se irar e aptos para ouvir. Saber colocar cada demanda ao crivo do princípio do que Jesus ensinou. Porque se entre a sua fala e a sua reação
não houver nenhuma ponderação, você, na melhor das hipóteses, vai produzir uma vida e uma realidade completamente reativa e previsível em relação àquilo que você passou e viveu no seu passado. Mas Jesus, ele nos traz um desafio de ampliação do olhar, para que a nossa percepção encontre sentido para muito além do que nos foi incutido como normal, como certo, como possuindo ali as prerrogativas do que, uma vez tendo sido formados na gente, funcionam como certezas naturais, mas que, na verdade, podem, em muitos casos, estarem violando princípios eternos. E aí, nessa direção, vamos pensar aqui alguns pontos, né, para a gente poder refletir. Eu estava até conversando com a Vaninha hoje aqui no início. Existem muitas pessoas, por exemplo, que, pelo modo como foram criadas, elas desenvolveram no início, talvez pelas privações e dificuldades que ela passou, um complexo de inferioridade e de rejeição tão grande, que aquilo, atuando na subjetividade da pessoa, começa a produzir sintomas, começam a produzir reações comportamentais adoecidas, mas que a pessoa não enxerga, porque ela está com a percepção comprometida pelo modo como ela foi moldada por aquilo que ela viveu. Você quer pensar, por exemplo, uma disposição nessa direção? Vocês já ouviram falar da mentalidade incel? A mentalidade incel ela vem de um termo que fala sobre os homens celibatários involuntários. São os celibatários involuntários que, por um déficit na autoestima, eles criaram compensatoriamente uma ojeriza pelo sexo feminino, de modo que, para eles conseguirem equilibrar a sua própria subjetividade do desgosto de ser, isso foi através de uma misoginia, de uma depreciação da figura feminina, que, na prática, leva esses homens a reagirem da seguinte maneira: eles precisam interagir com mulheres dos quais eles tenham a sensação de que eles são os heróis e os salvadores daquela mulher. Se algo desse aspecto estiver se comprometer, se a mulher, porventura, demonstrar alguma independência ou autonomia dessa sensação de salvador desse sujeito, isso causa nele uma raiva e uma insegurança desestabilizante tão grande que ele começa a reputar como ingrata, como uma pessoa perversa, uma pessoa até psicopata. Ele julga a pessoa de psicopata face à incapacidade da mulher de reconhecer a grandeza do heroísmo dele em se relacionar com essa mulher. Geralmente esses homens, eles se aproximam dessas mulheres num momento de muita fragilidade dessas mulheres. Muita. Às vezes pode ser uma fragilidade financeira, pode ser uma fragilidade de saúde, pode ser uma fragilidade emocional das ordens mais diversas, mas é na hora que eles chegam. Porque essa fragilidade
é a porta de entrada que dialoga com a carência que a autoestima desses sujeitos apresenta. E é a maneira como eles tendem de extrair afirmação. E, por conseguinte, o amenizamento da sensação de inferioridade e de rejeição.